para que aquilo possa então se desenvolver e se formar. Nós temos a nossa missão, e nela está justamente o amor de Deus nos preparando para aquilo que irá acontecer após a morte, a vida eterna. Lembramos aquilo que Jesus disse, que nos foi preparar moradas no céu. Não é singular, é plural, moradas. Lembremos disso, que nós temos uma vida eterna de relacionamento, de convivência, de um nível diferente que nós não imaginamos, nem sabemos, mas que existirá, porque aonde tem moradas é porque existe comunidades, aonde tem moradas existe relacionamentos, aonde tem moradas existe vida, e portanto a eternidade será assim. Deus quer nos preparar para isso. E nós, depois de um tempo que nós passamos caminhando com Deus, nós começamos então a perceber a importância dessa participação do Espírito Santo ao nosso lado, a importância da graça de Deus atuando em nosso lado, para que nós possamos dar frutos e o nosso fruto permaneça e seja abundante. Depois que nós passamos por um tempo, nós percebemos que o plano de Deus para nós se desenvolve em dois caminhos, em duas formas. A primeira, ajudar os necessitados. Nós somos chamados a ajudar os necessitados. E por outro lado, somos chamados a cuidar dos corações doloridos. Ajudar os necessitados da forma humana e espiritual. Cuidar dos corações doloridos de forma humana e espiritual. Nós lembramos aquilo que Jesus disse em Isaías, quando disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, e me enviou a levar a boa nova aos pobres, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros a liberdade, proclamar um ano de graças da parte do Senhor. Então, Jesus, ele, após chegar o tempo, ele assume sobre si a missão de curar os corações doloridos e ajudar os necessitados. Foi o que ele fez. E depois nos deu essa ordem: faça o mesmo que eu fiz. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Anunciai a boa notícia. Então esta é a nossa missão. Por quê? Porque Deus quer continuar amando. E para aquela que está num mar de lodo, para aquele que vive num mar de lágrimas, para aquele que está passando dificuldades, sofrendo abundantemente, para aquele que passa necessidades humanas e espirituais, não tem como você chegar e falar para ele simplesmente: olha, Deus ama você. Você precisa primeiro, nós precisamos primeiro ajudar aquela pessoa, ter paciência, aceitá-la do jeito que ela é. O interessante é nós notarmos no Evangelho que quando Jesus chegava diante dos doutores da lei, Jesus era duro, dizia: hipócritas, convertei-vos, vocês limpam por fora o copo, mas por dentro está tudo sujo. Mas quando Jesus chegava nos pecadores, ele era amável, perdoava, era doce, dava o colo, curava. Por que Jesus agia dessa forma? Por que diante dos magistrados, dos doutores da lei, Jesus era duro, e por outro lado, diante dos pecadores, ele era manso, humilde? Porque ele sabia bem que aqueles doutores da lei usavam a sua fé com segunda intenção. Queriam enganar a Deus, queriam ludibriar a Deus.
eram pessoas perigosas. Então Jesus era duro com eles para que eles pudessem, quem sabe, se converter, já que aqueles pecadores eram os que estavam sofrendo, então Jesus precisava amá-los. E Deus continua amando da mesma forma. Semana passada eu estive num lugar e me deparei diante de uma feira livre de alimentos, né? E comecei a observar uma menina com uns 12 anos aproximadamente, que estava ali. Ela ia de banca em banca pedir o resto das frutas, o resto dos alimentos, e todo mundo tratava ela com frieza. Alguns até nem queriam ajudá-la. E o semblante dela, embora ela estava sendo ali humilhada com aquela atitude que ela tomava diante da circunstância das pessoas que a tratavam mal, ela parecia aceitar aquilo naturalmente. Ela já havia criado na sua natureza vamos dizer assim, um calo, né, diante das humilhações, que não afetava mais ela. Ela conseguia superar aquilo. E até ela entrou, tinha um galão assim, cheio de resto de peixe, tripas, essas coisas todas. Ela então foi lá e pegava aquilo e colocava no saquinho para levar para ela. Eu percebi ali que aquela jovem, ela não era amada, porque ninguém estava participando do sofrimento dela. Todos estavam tendo atitudes frias diante daquela situação. E hoje em dia, infelizmente, o quadro é este, diante do mundo que nós vivemos. Muitos estão sofrendo, e quando nós ligamos a televisão, nós ouvimos muitas palestras, pessoas falando da Bíblia, falando que Deus ama, muitos falando, prometendo resolver os problemas sociais, os problemas humanos, mas tudo de forma humana, sem a participação de Deus. E é claro que o homem sem Deus, o homem não irá fazer algo bom, porque o homem é mau. O homem pensa muito em si, é muito egoísta, autossuficiente. E hoje então Jesus vem nos falar que a segunda parte do amor de Deus acontece quando nós começamos a ajudar os outros. Quando nós começamos a nos preocupar em ajudar aquele que passa necessidade, aquele que tem uma dor no seu peito. E que quando nós assim procedemos, nós continuamos a anunciar o amor de Deus. Que já não é mais aquele amor que nós experimentamos no seminário de vida, que nós choramos, temos aquela experiência maravilhosa, rica, grandiosa, mas é um amor amadurecido. É um amor amadurecido que se desenvolve quando então nós nos desprendemos de nós mesmos e passamos a querer que aquela outra pessoa seja feliz, se encontre. E a primeira página da Bíblia que ela irá ler, dizendo que Deus a ama, é a nossa atitude. É por isso que Jesus diz que os pobres sempre tereis convosco, porque dando a oportunidade para que nós venhamos a nos amadurecer no amor e a entender que amar também é ajudar aquele que sofre, no sofrimento dele, tentar ajudá-lo e resolvê-lo, para que ele possa ler a primeira página da Bíblia, que somos nós, dizendo: Deus ama você. Deus ama você. Eu parei quando vi aquela moça e pensei comigo, se fosse a minha filha ali pedindo comida para os outros tratando ela com aquela frieza. Eu não sabia o que fazer, meu amigo, minha amiga. Eu fiquei aniquilado.
Eu falei, meu Deus, como a nossa sociedade